Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 19 de fevereiro. Ministro Alexandre de Moraes nega pedido para deputado Daniel Silveira participar presencialmente de sessão da Câmara que decide sobre a prisão dele. O parlamentar foi autorizado a se manifestar por videoconferência. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministério Público Federal pede inquérito para apurar conduta de Daniel Silveira após prisão em flagrante. STF decide que lei de Rondônia que obriga operadoras a informar localização de celular é inconstitucional. O presidente do Supremo mantém liminar que determina nova eleição para a mesa da Câmara Municipal de Porto Alegre. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio, a participar por videoconferência da sessão da Câmara que decide agora se mantém ou não a prisão do parlamentar. O pedido da defesa para que o político participasse presencialmente foi negado. Daniel Silveira é acusado de coação e ofensas ao Supremo e ao Estado Democrático de Direito. A prisão em flagrante foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada por unanimidade pelo plenário da Corte nessa quarta-feira. O parlamentar está preso no Batalhão Especial Profissional da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em ofício encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que, segundo o comandante do batalhão, a participação do parlamentar na sessão só ocorreria mediante ordem judicial. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido do presidente da Câmara para permitir a participação de Daniel Silveira na sessão que vai analisar a manutenção da sua prisão. No despacho, o ministro citou o regimento interno da Câmara, que diz que é facultada a palavra ao deputado e ao seu representante para manifestação. Moraes afirma ainda que a decisão é para evitar qualquer prejuízo ao exercício do amplo direito de defesa do parlamentar e autorizou a Polícia Militar do Rio de Janeiro a tomar medidas necessárias para a participação de Daniel Silveira. A defesa do parlamentar ainda tentou que o deputado pudesse participar presencialmente, mas o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido. No despacho, ele afirmou que, em contato com a unidade prisional, obteve a informação de que todas as medidas foram adotadas para que a participação do custodiado ocorresse nos moldes solicitados pela presidência da Casa Legislativa e que não verificou qualquer prejuízo ao exercício do amplo direito de defesa do parlamentar. E o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques Medeiros, solicitou hoje ao Supremo a instauração de um inquérito para apurar a conduta do deputado Daniel Silveira, logo após ele ter sido preso em flagrante. No Instituto Médico Legal, no Rio de Janeiro, o deputado discutiu com uma servidora do local ao se recusar a utilizar máscara de proteção contra a Covid-19. Segundo o vice-procurador-geral, os fatos narrados podem configurar os crimes de desacato e infração de medida sanitária preventiva. Em sessão virtual, ministros do STF declaram inconstitucional a lei de Rondônia que obrigava operadoras de telefonia a informarem a localização de celular dos consumidores. A decisão foi por maioria em sessão do plenário virtual. A Lei 2.569 do Estado de Rondônia foi julgada inconstitucional com base num processo movido pela Associação Brasileira das Prestadoras de Serviço de Telecomunicações Competitivas. A entidade alegou que a norma estadual desrespeitava a competência da União, obrigando operadoras de telefonia a informarem, mediante solicitação, a localização de celular à Polícia Civil. A lei estadual previu o pagamento de multa em caso de descumprimento por parte das operadoras. O plenário do STF já havia concedido liminar em 2013 para suspender a eficácia da lei estadual. E agora, na análise do mérito, a maioria seguiu o voto do relator, ministro Marco Aurélio. Ele considerou a inconstitucionalidade por entender que a lei de Rondônia interferia nos serviços de telecomunicação diante da competência privativa da União. O ministro Marco Aurélio destacou ainda que no rol das garantias constitucionais está a inviolabilidade do sigilo de dados e das comunicações telefônicas e que a determinação pela quebra de sigilo constitui prerrogativa do Judiciário.
Apenas o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Ele considerou que a norma disciplina matéria relativa à segurança pública de competência legislativa concorrente, como prevê a Constituição Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, manteve a liminar que determina nova eleição para a mesa da Câmara Municipal de Porto Alegre. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu os efeitos das eleições em mandado de segurança apresentado pelo bloco partidário formado pelo PT, PSOL e PCdoB. Ao acionar o Supremo, o Legislativo local sustentou que a decisão do Tribunal Estadual viola o princípio da separação dos poderes e causa grave insegurança jurídica. Porém, ao negar o pedido, o ministro Fux lembrou que há precedente sobre a possibilidade de intervenção judicial nos casos em que o ato parlamentar questionado possa representar ofensa à norma constitucional. Por isso, a decisão do presidente do STF seguiu o entendimento da necessidade de assegurar a representação proporcional de partidos ou blocos parlamentares na mesa diretora do Legislativo porto-alegrense. Acordo de não persecução penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Onyx Lorenzoni, será analisado pelo STF. A decisão foi tomada por maioria de votos do plenário da Corte em sessão virtual. Lorenzoni foi investigado pela prática de Caixa 2 após a homologação de colaboração premiada de executivos da empresa JBS. Eles apresentaram documentos que revelaram a prática de repasses por meio de doações eleitorais no valor total de R$300 mil não contabilizados. Lorenzoni confessou que recebeu essa quantia e que não a declarou para a Justiça Eleitoral. Em sessão virtual, por maioria de votos, os ministros acolheram os pedidos feitos pela PGR e pela defesa de Lorenzoni contra a decisão do relator ministro Marco Aurélio. A maioria seguiu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que abriu divergência. Para ele, o caso deveria permanecer no tribunal a fim de garantir uma resposta célere da Justiça. O acordo de não persecução penal é um mecanismo previsto na lei anticrime e que oferece ao Ministério Público uma alternativa de acordo além do oferecimento de denúncia ou arquivamento. No próximo bloco, o presidente do STJ determina a instauração de inquérito para apurar suposta tentativa de intimidação dos ministros da Corte. Voltamos já. A Constituição é a viga mestra, é a base sólida de todo o ordenamento jurídico e com ela convivemos diariamente na aplicação do bom direito e também na esfera do ordenamento que transparece em relação às circunstâncias mais claras dos conflitos de interesse, quer individuais, quer coletivos. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, determinou nesta sexta-feira a instauração de inquérito para apurar a suposta tentativa de intimidação e investigação ilegal de ministros da Corte, bem como de violação da independência jurisdicional dos magistrados. As suspeitas foram levantadas após a divulgação de mensagens trocadas entre procuradores ligados à Operação Lava Jato e apreendidas no âmbito da Operação Spoofing. Segundo informações publicadas pela imprensa, os membros do Ministério Público teriam sugerido pedir à Receita Federal uma análise patrimonial dos ministros que integram as turmas criminais do STJ, sem que houvesse, para tanto, autorização do STF. O inquérito será conduzido pelo ministro Humberto Martins e vai tramitar em sigilo. Na próxima segunda-feira, o Conselho Nacional de Justiça realiza a segunda edição do encontro Democratizando o Acesso à Justiça, Justiça Social e o Poder Judiciário no século XXI. Um dos objetivos é discutir formas de promover o acesso à justiça de pessoas que sofreram algum tipo de discriminação. O evento foi organizado pela Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, do Conselho Nacional de Justiça, e será virtual por meio da plataforma Cisco Webex. Nesta edição,
O objetivo é dar continuidade aos debates de projetos destinados ao combate da discriminação, do preconceito e de outras expressões da desigualdade de raça, gênero, condição física, orientação sexual, religiosa e demais valores ou direitos protegidos pela Constituição Federal de 1988. O encontro virtual também será transmitido pelo YouTube. Para participar, basta fazer a inscrição no site do CNJ. O prazo para se inscrever termina hoje. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que provedor só é obrigado a fornecer a identificação do usuário por meio do IP, que é o número que cada computador possui na internet. Um cidadão ajuizou uma ação de obrigação de fazer contra a Microsoft e 3 provedores após ter se sentido ofendido por outros usuários da internet. Ele pediu o fornecimento dos dados pessoais dos titulares de algumas contas de e-mail. O homem ofendido afirma ter sido alvo de preconceito e queria entrar com um processo criminal e indenizatório. Por isso, precisava dos dados dos internautas. A sentença mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Microsoft a fornecer os dados pessoais. No STJ, a Microsoft alegou que o acórdão violou o Marco Civil da Internet e os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso especial. Segundo os magistrados, os provedores de aplicações não são obrigados a armazenar dados que não sejam os registros de acesso expressamente apontados pelo Marco Civil da Internet, como os únicos que eles devem manter para, eventualmente, fornecerem juízo. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou ainda que, para cumprir a obrigação de identificar os autores de conteúdos considerados ofensivos por terceiros, basta ao provedor fornecer o IP, que é o número de identificação que cada computador possui para ser encontrado na internet, correspondente à publicação indicada pelo interessado. A Justiça Federal em Minas Gerais divulgou hoje um balanço da operação que investiga fraudes no pagamento do auxílio emergencial. De acordo com a Seção Judiciária de Minas Gerais, todos os 66 mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal de Belo Horizonte foram cumpridos com êxito na capital e em outras 38 cidades mineiras. Como resultado, foram apreendidos diversos aparelhos celulares que, de acordo com as investigações, foram o principal meio utilizado pelos criminosos para a execução das fraudes. O inquérito da Polícia Federal, que investiga as fraudes no pagamento do auxílio emergencial concedido a cidadãos de baixa renda em razão da pandemia de Covid-19, prossegue agora com a análise do conteúdo dos celulares que foram apreendidos. Avaliada pela polícia como a maior do país, a operação, que teve mandados de busca e apreensão cumpridos essa semana, foi iniciada no ano passado, com etapas anteriores deflagradas em outros 2 estados. Em todo o Brasil, estima-se que mais de 20 mil pessoas tenham sido prejudicadas com as fraudes no pagamento do auxílio desde o início da pandemia. A Advocacia Geral da União confirmou na Justiça que a atualização do valor anual da taxa de ocupação dos terrenos de marinha que estão ocupados por particulares pode ser feita com base no valor de mercado dos imóveis. No caso, o Porto de Suape, em Pernambuco, havia ingressado com uma ação para determinar à União que não utilizasse o valor de mercado como base para a atualização da taxa de ocupação dos terrenos de marinha, onde se encontram construídas as instalações do complexo portuário. Os representantes do porto não concordaram com o reajuste e queriam que a atualização fosse feita de acordo com o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. O Tribunal de Contas da União, para evitar prejuízo ao erário público, recomendou que os valores deveriam ser reajustados de acordo com o preço de mercado. No caso do Porto de Suape, o valor da taxa também aumentou porque a ilha de Tatuoca foi incorporada integralmente à União. É importante que a taxa de ocupação seja cobrada com base no valor de mercado dos imóveis, porque, se assim não for, haverá um prejuízo ao erário público. Tais imóveis, eles integram o patrimônio da União e eles são ocupados pelos particulares. Assim, nada mais justo de que a incidência da taxa de ocupação reflita o verdadeiro valor destes imóveis
integrantes do patrimônio da União. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de início, atendeu o pedido dos gestores do Porto de Suape, mas a AGU recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que entende que o reajuste com base no valor dos imóveis seria mera recomposição patrimonial, sendo, portanto, legal a cobrança nesses moldes. O STJ anulou a decisão anterior e determinou que a apelação fosse julgada novamente. Assim, em um novo julgamento, no TRF da 5ª Região, os desembargadores acataram os argumentos da AGU. Em vez de seguir, saiba como as provas digitais têm ajudado o judiciário na solução de conflitos trabalhistas. Em instantes. A principal finalidade de uma Constituição é fazer com que haja um ordenamento jurídico unitário e sistêmico em que as leis posteriores sejam com ela compatíveis. E é nesse contexto que surge o controle de constitucionalidade, um instrumento eficaz para averiguar se uma lei está ou não em consonância com a Constituição. O período de isolamento social fez os registros de violência contra idosos aumentarem em todo o país. A violência patrimonial no âmbito familiar está no topo da lista, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por causa disso, o Judiciário Gaúcho decidiu ampliar as medidas de proteção às pessoas mais velhas no estado. Para coibir a violência contra os idosos, a Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul trabalha em expediente para recomendar aos cartórios gaúchos a estabelecerem uma política permanente de proteção. O Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, editou uma recomendação, a recomendação 46 de 2020, que tinha como objetivo a proteção da pessoa idosa no âmbito dos cartórios notarais de registros de todo o país. Só que essa normativa tinha uma vigência limitada, porque ela foi feita com a preocupação com a pessoa idosa no ambiente da pandemia do coronavírus e essa vigência acabou se esgotando. Mas o Judiciário Gaúcho resolveu dar continuidade e aplicar as medidas de proteção aos idosos no estado, além do período estabelecido pelo CNJ, conforme explica o juiz corregedor Maurício Ramires. A Corregedoria entendeu de tornar permanentes essas medidas através do provimento número 7 de 2021 e que basicamente faz é determinar os serviços notarais de registro que adotem medidas preventivas para coibir a prática de abusos contra pessoas idosas, realizando diligências se entender necessário, a fim de evitar violência patrimonial ou financeira contra idosos e também dar recomendações de como proceder no caso de suspeitas desse tipo de abuso. Os cartórios extrajudiciais devem estar atentos a casos que envolvam a antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias, venda ilegal de imóveis, tomada ilegal, mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos. Qualquer outra hipótese relacionada à exploração de recursos financeiros sem o consentimento também deverá ser comunicada ao Conselho Municipal do Idoso, Defensoria Pública, Polícia Civil ou Ministério Público, que irão adotar as medidas necessárias para garantir que seja feita a vontade da pessoa idosa. As provas digitais têm ajudado o judiciário na solução de conflitos trabalhistas. Com ferramentas tecnológicas cada vez mais integradas à vida humana, esses dados podem oferecer maior precisão na busca da verdade dos fatos. A tecnologia digital está presente na vida de todos, seja para o trabalho, para o lazer ou tarefas do cotidiano. Impossível pensar no mundo atual sem os meios digitais. Até mesmo essa reportagem só foi realizada graças a uma plataforma digital. Por meio dela, conversamos com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Rogério Neiva Pinheiro, que nos contou sobre a utilização desses meios também no âmbito da Justiça Trabalhista, servindo como produção de provas. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho começou a trabalhar na concepção desse projeto, né, se é que assim podemos chamar de um projeto, mais ou menos por volta ali do mês de entre maio e junho de 2020, quando começou a se agravar as dificuldades
relacionadas à continuidade das audiências por conta do cenário de pandemia. Diante disso, começamos a trabalhar de maneira mais concreta, eu diria até mais acelerada, na concepção desse projeto para iniciar a sua execução no segundo semestre. E são várias as possibilidades de produção de provas. A lista de plataformas, ferramentas e aplicativos é imensa. Uma situação hipotética, um empregado que apresenta um atestado médico indicando a impossibilidade de comparecimento ao trabalho, está lá na praia, né, tomando sol e numa boa, e posta. Isso é uma informação que está disponível numa fonte aberta, que eu não preciso da autorização judicial para acessar. Não há dúvidas de que os meios digitais estão cada vez mais presentes na Justiça do Trabalho. Mas os desafios são grandes, como a fraude em provas, por exemplo. E um outro aspecto traz ainda mais preocupação para os magistrados. Vícios na produção de prova, a gente já convive com eles, né, desde que, né, assim, nós sempre convivemos com ele, lutando para superá-los, né? E, obviamente, nós estamos falando de provas que, como qualquer outra prova, né, precisa submeter ao contraditório, à ampla defesa e serem passíveis de impugnação, como qualquer outra prova. Na minha opinião, o maior desafio que nós temos hoje é o desafio da formação. O grande desafio é termos juízes pensando digitalmente e servidores, além de pensando digitalmente, operacionalmente habilitados a entrar nesse mundo digital para a busca da verdade dos fatos, de modo a auxiliar esses magistrados. E uma última notícia. O ministro Ricardo Lewandowski determinou novamente que o Ministério da Saúde informe de maneira detalhada a ordem de preferência na vacinação dentro dos grupos prioritários, especificando com clareza quais subgrupos vão ser vacinados primeiro nas fases distintas da imunização contra a Covid-19. Também devem ser evidenciados os motivos que justificam a escolha. Para o ministro, as informações apresentadas pela Advocacia Geral da União ao Supremo foram insuficientes para esclarecer a questão. Entre outros pontos, Lewandowski destaca que isso é necessário para racionalizar a distribuição igualitária das vacinas, que são escassas em todo o território nacional, e também para evitar e reprimir a repetição dos casos de fura-filas. O governo federal tem 5 dias para prestar as informações. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Até segunda.